prazer estar aqui hoje apresentando essa nova autora que faz parte de uma turma que está brilhantando aí essa nova geração de autores da teledramaturgia brasileira. Eu queria convidar para estar aqui com a gente a Gisele Joras. Por favor, Gi. Bom, Gisele é aquele tipo de pessoa, assim, talento, né? Obrigada, super inteligente. Eu acho que todo mundo assim deve ter muita curiosidade pelo teu caminho até aqui. Então, primeiro de tudo, Gia, conta pra gente o que fez essa arquiteta formada na Universidade de Santa Úrsula, que desde pequena era apaixonada por livros, virar uma autora, uma roteirista. Bom, é verdade, sempre fui apaixonada por livros. Eu me lembro quando aprendi a ler, que foi, não sei se acontece com todo mundo, mas para mim, em particular, eu me lembro perfeitamente do momento que eu comecei a aprender a ler, e que a professora tinha umas letrinhas assim de madeira que ela ia juntando, formando sílabas e formando palavras. Para mim aquilo foi uma sensação como se um mundo novo se abrisse à minha frente. Na verdade, já era isso que estava acontecendo mesmo. E eu sabia que aquele mundo era o meu mundo. Agora, eu não tinha consciência, eu me sentia uma escritora. Me sentia uma escritora, mas eu não tinha consciência disso como um caminho profissional. Não imaginava, eu vou ser uma escritora. Não tinha essa consciência elaborada de que eu seria uma escritora. Só que eu me identificava com esse universo e, a partir do momento que eu comecei a ler e, consequentemente, a escrever, eu nunca mais parei. Eu era aquela criança que via uma livraria, entrava e não saía mais. Quando saía, era uma pilha de livros. E, enfim, esse era o meu mundo, esse era o meu universo. Mas e a arquitetura, assim, porque você ter entrado assim para a faculdade de arquitetura e ter se formado e junto com isso, né, também ter essa coisa do hobby, da leitura, né, do hábito e tal. O que trouxe para você essa sua formação para virar autora? Eu gostava e gosto de arquitetura. Eu acompanho o trabalho dos arquitetos que eu admiro, mas, enfim, trabalhei com arquitetura durante um tempo, fiz projetos aqui no Rio, em Búzios, em Teresópolis, etc. Gostava, mas não me preenchia tanto quanto seria um trabalho enfim, que eu me encontraria mais, me encontrei que seria o trabalho de escritora. Eu não tinha, assim, exatamente uma perspectiva de trabalhar como escritora, porque é complicado, assim, você escritora, tá, começar por onde? Então, me formei em arquitetura, meu pai é engenheiro, a minha mãe é designer de interiores, é decoradora, o meu irmão é engenheiro, então fui trabalhar no escritório do meu pai, fiquei lá algum tempo, mas gostava, mas não me preenchia completamente. Não era o meu universo, não era o universo com o qual eu me identificava completamente. Não, as minhas referências, enfim, eu curti muito o período que eu trabalhei com arquitetura, mas eu me encontrei finalmente, o meu universo realmente é esse universo da literatura. Eu estou muito feliz com o que eu faço e não tem nada melhor assim do que você se sentir confortável e se encontrar profissionalmente. Mas você é uma pessoa assim multifacetada, porque, para quem não te conhece bem, você é formada em arquitetura, você tinha uma confecção de underwear, você foi administrar uma outra confecção em Portugal. É verdade. Quer dizer... Foi o seguinte, é verdade. É verdade, fui trabalhar no Mercado Mundo Mix, no começo do Mercado Mundo Mix, e foi um período incrível assim, na minha vida. Fiquei um tempo lá. Eu, Alessandra Colasanti, que
enfim, a Alessandra Colasanti, foi minha colaboradora nas 2 novelas, é uma excelente autora e atriz, também vai lá para o Festival de Cinema agora, enfim, com todos nós. Em Nova York vai ter o lançamento do seu livro. Vai ter uma de autógrafo do meu livro no dia 16. E a gente, enfim, nós trabalhamos no Mercado Mundo Mix. No começo do Mercado Mundo Mix, eu vi o Mercado Mix em São Paulo, tinha uma edição em São Paulo, e teve uma edição em São Paulo, e eu adorei aquilo, porque eu achei que aquele mercado era completamente diferente da cara da moda que se fazia no Brasil. Eu tinha chegado, morei um tempo em Portugal, e era um momento na moda da escola belga, eu não sei se você se lembra disso, que eram os estilistas da Antuérpia, que tinham umas roupas completamente desestruturadas, era uma coisa totalmente desconstruída. Que, na verdade, eles foram os precursores. Não, e era uma moda que eu me identifiquei, enfim, e eu não via isso no Brasil. No Mercado Mundo Mix não existia essa coisa assim de tendência. Quando eles vieram para o Rio, eu queria participar daquilo. Como é que eu faria para participar? Bom, enfim, eu fui me formar, então eu tinha que criar uma coleção, e se a minha coleção fosse aprovada, eu entraria para o mercado. Criei uma coleção, a coleção foi aprovada, entrei para o mercado. E fiquei... Era muito legal, assim, a gente viajava, todo mundo junto, e era com pessoas com as quais eu me dou até hoje, e eu acho que foi um marco... Assim, foi um movimento cultural. Foi um movimento cultural, foi um movimento comportamental, porque várias pessoas se descobriram ali em vários sentidos, e é uma época que eu, cara, assim, tenho muito carinho por essa época, porque foi muito legal. E é uma experiência, assim, várias experiências que eu tive, elas servem para ampliar o meu repertório. Então, essa, sem dúvida nenhuma, eu ter participado do Mercado Mundo Mix foi, sem dúvida nenhuma, uma experiência que ampliou muito o meu repertório. E quando você foi para Portugal, que você foi lá administrar uma empresa parecida com a que você tinha, né, aqui no Brasil, e começou a escrever poemas e a levar seus livros? Escrever poemas, assim, eu escrevia poemas desde pequena, assim, não significa exatamente que naquela época eles fossem bons, mas eu era uma criança que escrevia muito. Eu podia dizer que eu era uma criança meio estranha, porque eu gostava de música clássica, gostava de ler sobre os compositores, gostava de ler sobre os pintores, etc. Eu era uma criança, não vou dizer estranha também, mas peculiar. E sempre gostei de escrever, aquela criança que tinha diário, tem até hoje esses diários. Mas eu tinha essa confecção aqui no Brasil, vendia para todas as lojas, porque não tinha... Foi o seguinte, o lance da confecção foi o seguinte, uma amiga minha que morava na Califórnia, ficou anos na Califórnia. Quando ela voltou para o Brasil, ela queria montar um negócio aqui. E ela falou, enfim, na Califórnia tem uma linha diferenciada de underwear que é completamente diferente do que a gente tem aqui, que é muito padronizado. E era assim, era sleepwear, enfim, homewear, era diferente. Então, a gente criou essa linha, essas coleções, e aí a gente vendeu para tudo que é loja, que depois a gente separou assim, a sociedade. Na verdade, na época, o brasileiro não tinha nem o hábito, né, de consumir esse tipo de era totalmente diferente, assim, que a lingerie é meio cafona, assim, né? E a gente criou, é verdade, e a gente criou uma coisa que, hoje em dia, não, mas assim, a gente criou uma coisa mais casual, né? E que dava para você ficar em casa, era diferente. A gente vendeu para todas as lojas da época, você possa imaginar, e chegou uma época que a situação financeira, econômica assim, do Brasil ficou um pouco complicada, e aí eu, falando com um amigo meu do mercado financeiro, ele sugeriu, bom, você tem que exportar, porque aqui vai ficar complicado. Então, eu tinha muitos amigos, tenho muitos amigos portugueses que vieram para o Brasil na época da Revolução dos Cravos. Então, depois eles voltaram para Portugal. Então, tinha esses amigos lá e tinham 2 amigas brasileiras que moravam lá em Portugal. Eu falei, bom, enfim, vou para lá. E tinha uma amiga minha que tem ainda uma empresa de importação e exportação, que ela vendia, ela exportava do Brasil material de construção, assim, peças de cozinha, banheiro, etc. Ela vendia para os países que passaram por guerras, então tinham que se reconstruir. Então, ela vendia para o Oriente Médio, a África, etc.
mas não tinha representante na Europa. Então, que eu achei que fosse exportar só o que eu produzia, na verdade, eu fui levando 23 fábricas, representando a empresa dela. E fiquei lá em Portugal, foi ótimo. Mas, assim, sempre querendo ser escritora, mas sempre achando que aquilo era um hobby, um sonho e tal. E você acha que te deixou desinibida essa coisa de você estar longe das pessoas que você conhecia para você apresentar a sua obra? A minha obra? Qual a sua obra? Os seus poemas, os seus sim, livros. É porque tinha, enfim, não sei se ainda existe, um bar que lá em Portugal, que às segundas-feiras você chegava lá com uma poesia, não sei o que e tal, e você falava aquela poesia e tal, não sei o que. E eu falava as minhas, assim, enfim. E quando você voltou para o Brasil, assim, o seu primeiro trabalho como roteirista, foi no Canal Futura com o infantil? Foi esse a sua primeira entrada na televisão? Bom, foi um processo natural porque eu fazia, enfim, eu estudei propaganda, enfim, na Getúlio Vargas, e aí eu fazia muitos roteiros institucionais. E foi um caminho natural, assim, eu fazia os roteiros institucionais, uma produtora que iria fazer um programa educativo no Canal Futura, me chamou e eu fui uma das roteiristas desse programa. E foi isso, assim, que despertou a sua paixão por televisão? Foi aí que... A minha paixão por escrever, eu gosto de escrever, mas acho que televisão... Adorei fazer roteiro, achei ótimo fazer roteiro, porque eu gosto de fazer diálogo e foi ótima a experiência, foi super gratificante, assim. Você resolveu, assim, se especializar? Você fez algum curso? Você procurou alguma coisa? Você se acha meio autodidata? Olha, como eu já disse, eu sempre gostei de escrever. Então, sempre escrevi muito, enfim, compulsivamente. E estava escrevendo um livro, mas também sem pretensão. Porque eu encarava isso de escrever como um hobby. Seria um sonho concretizar isso, trabalhar com isso, mas assim, era um hobby, eu tinha o hábito de escrever diariamente, então estava escrevendo um livro. Eu me inspirei em Búzios, estava na Praia da Azeda com uma amiga minha, e a gente viu uma pessoa passando, e essa pessoa começou, enfim, essa pessoa nos inspirou, enfim. Aí, porque era uma figura, aí eu comecei a escrever, eu criei uma história a partir disso. E aí essa amiga minha mostrou para uma roteirista, uma pessoa que trabalha com televisão, e falou, pô, ela escreve bem e tal, não sei o quê. Deveria fazer uma oficina de roteiro. Aí eu fui fazer uma oficina de roteiro. E aí... Essa oficina de roteiro foi aonde? Na Fundição Progresso. E aí os trabalhos começaram a surgir. Até o concurso da Record, que... Mas aí você lançou o livro, é o Entre... Não. Abre Entre. Abre Entre? Não. Foi esse o livro que você teve inspiração em Búzios? Não. Por acaso, Abre Entre, enfim, tem muita coisa de Abre Entre. Se passa em Búzios, porque meu pai tem casa em Búzios há muito tempo, 30 anos, sei lá quanto. Mas, enfim, então eu vou muito para Búzios, hoje menos, mas, assim, sempre fui muito para Búzios. Então, esse caso era diferente, porque era um livro que não ficou pronto, mas que serviu para que eu expandisse os horizontes. Não, para que eu realmente começasse a levar a sério. Eu falei, é isso que eu quero, então eu vou deixar todas as outras coisas de lado. E as outras coisas, sim, que podem virar um hobby, se for, enfim. Mas e vai se dedicar ao vou me dedicar a isso. E assim foi, enfim, eu fiz esse curso, os trabalhos começaram a aparecer, surgiu esse concurso da Record, e aí eu participei, tirei primeiro lugar, o projeto foi transformado em novela. Como é que você ficou sabendo, assim, do concurso? Eu fiquei sabendo no Baixo Gávea, na verdade. Eu estava com os amigos. É o melhor lugar para saber das coisas, né? Também tem... No meio artístico, não tem lugar melhor. Eu fiquei sabendo no Baixo Gávea e aí... enfim, depois saí no jornal, não sei o que tal, mas no primeiro momento, falei, é muita gente, sei lá, pode ser um concurso de cartas marcadas, sei lá, tal, acho que é complicado.
Mas eu fui para casa com aquilo na cabeça e depois de um tempo eu resolvi participar e, enfim, escrevi o projeto e aí aconteceu. Agora, assim, você escreveu o projeto, você fez a sinopse, você mandou. Você acreditava que você poderia passar? Na verdade, assim, qual foi o grande motivo, aquilo que te levou a acreditar? Porque você conseguiu passar num concurso que tinha, assim, acho que uns 500 pessoas, 500 roteiristas, né? 726. Então, 726. Eu me lembro do número exato. Dos quais eu fiquei dando uma olhada, procurando as coisas sobre você, muita gente que já está no mercado há muito tempo, né? Que bom, né? Então, e aí o que acontece? Você é uma pessoa de personalidade forte, você é uma pessoa que acredita em si mesma. Então, o que te fez, assim, nesse momento, falou assim, no Baixo Gávea, tomando um chopp, bom, eu vou entrar e eu acho que eu vou ganhar. Eu estava tomando chopp? Não sei, você vai falar? Não sei. Eu sabia que ela ia me pegar, eu não posso falar, tomando uma água. Não, eu estava tomando chopp, realmente. Tá, vai lá. Então, o que te fez acreditar, assim, quando você mandou e a sinopse? Cássia, assim, porque, eu na verdade, a expectativa. pergunta... Eu tinha, naturalmente, esperança, porque toda vez que você participa de um concurso, qualquer coisa do gênero, você tem esperança. Expectativa já é um outro patamar. Eu tinha uma esperança também num patamar um pouco longínquo, mas eu queria fazer aquilo nem que fosse como exercício. E, lógico, esperando que eu tivesse um resultado favorável, sei lá. Enfim, agora... Da onde veio a inspiração para fazer Amor e Intrigas? Inspiração vem de todos os lugares, assim, é difícil. Outro dia me perguntaram, como eu gosto muito de viajar, me perguntaram uma jornalista me perguntou se essas viagens servem de inspiração. Tudo serve de inspiração, assim, uma esquina aqui vai servir de inspiração, um assunto que eu escute uma conversa pode servir de inspiração, uma pessoa que passe pode servir de inspiração. Inspiração é um processo misterioso, assim, mas você escreveu uma novela romântica, com mas várias aí, nuances picantes, que na picantes. verdade, eu vi, A Renata está ali que não me deixa mentir. É verdade. E eu estava assistindo aqui a entrevista do Tiago Santiago, que foi, na verdade, quem super acreditou em você. Que bom, o Tiago, realmente, a iniciativa dele foi excelente de criar esse concurso. E ele fala que ele ficou impressionado com a sua sinopse, né? Principalmente depois que as pessoas ficaram sabendo que foi a sua primeira e tal. Então, é uma curiosidade saber, assim, como isso nasceu dentro de você. Se você teve alguma inspiração, de repente, em um outro novelista. Não na história, mas na forma de escrever. Olha, quando eu era criança, eu gostava muito de assistir novela. Quando eu entrei na adolescência, um pouco menos, porque é natural, assim, talvez, enfim. Me desinteressei e depois, mais tarde, eu voltei a assistir. E eu gostava muito daquelas novelas mais folhetinescas. Embora Bela Fé tenha sido totalmente diferente, eu acho que até Bela Fé tem mais a minha cara. Mas, assim, para participar de um concurso, eu dei uma pesquisada, assim, qual seria o perfil do público e tal, até o título, tudo foi... Eu li uma tese que dizia que as pessoas se interessam por novelas que tenham amor no título. Eu falei, bom, vou botar amor no título, porque já é um chamariz, né? E aí, Amor e quê, não sei o que tal. Eu falei, bom, nada mais folhetinesco do que Amor e Intrigas, né? E aí eu coloquei, uma coisa assim, meio óbvia, assim, mas quis fazer uma novela cuja coluna central fosse com todos os elementos clássicos da teledramaturgia, e bem folhetinesca, e as tramas paralelas que enfim, iam cruzando, costurando, não necessariamente seguiam isso. Por isso que eu achei interessante. Ela foi muito bem sucedida porque tinha essa estrutura clássica, essa estrutura, o pilar central era clássico, e as outras tramas não necessariamente. Então, eu acho que deu certo por isso. E Bela Fé foi outra experiência, eu adorei, porque eu achei que tinha mais a minha cara. Foi uma novela com
com a mistura de gêneros, que também achei que foi muito gratificante e tal. Mas eu vou chegar aí. Tá bom. Primeiro, tem duas curiosidades, eu tô assim... me antecipando, Tá isso. antecipando. Tá bom. Tem duas curiosidades, assim, de Amor e Intrigas, porque como foi sua primeira novela, você pegou uma protagonista, né, que era mulher do diretor da novela. Era a sua primeira novela, a primeira vez que você trabalhava com ele. E essa protagonista... Foi a Vanessa Gerbelli. Tá, a sua antagonista. É. É porque eu fiz a novela e, enfim, eu achei que a Renata era tão protagonista quanto a Vanessa. Uma antagonista fortíssima. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. O personagem da Renata Domingues era uma personagem muito picante. Né? E ela tinha cenas, assim, difíceis até, maravilhosas, gostosas. Você achou, assim, difícil, Todas Renata? as atrizes têm vontade de fazer. Pra caramba. Mas eram cenas difíceis. Foi mal, porque, Renata, né? não queria te deixar numa Você, situação em algum momento, ficou inibida ou preocupada? Quem até tem que porque... ficar inibida é a Renata, não eu, né? Eu tô porque, na escrevendo verdade, assim, tranquila era a sua lá. primeira parceria com o Spinello, vocês não se conheciam bem ainda, era a sua entrada numa emissora religiosa, né? Então, assim, Olha só, isso deixa eu falar, te inibiu em algum emissora momento? religiosa, assim, eu não não vamos entrar acho nesse quesito. que a Mas isso Record te seja uma emissora inibiu? religiosa, ela é uma empresa que se comporta como uma Que empresa. tem uma gestão mais ou menos Sim, por mas aí. isso não interfere, sinceramente. Eu sei que existe essa fama, não interfere. Não, eu sei, Gi, mas eu não acho que foi isso que... A minha pergunta não é direcionada para aí. Se o fato de você tá construindo esse personagem e a atriz que faz esse personagem ser casada com o diretor, e se isso, como sua primeira novela... Porque, assim, eu quero chegar no ponto de uma autora nova, que acabou de ganhar um concurso, que está fazendo sua primeira novela, e ter... Nossa, e agora? Esse personagem é super picante, ela é uma levada. Será que eu posso botar tudo que eu quero ou será que ele vai ficar chateado? Eu coloquei tudo que eu queria. Nenhum momento você pensou nisso? Nenhum momento você passou isso pela sua cabeça? Não dá para você escrever se censurando, senão você fica muito tolhida. Você tem que escrever o que você quer escrever. Foi assim na outra novela. A outra novela, então, nossa, soltei, assim, total. Uma outra coisa que aconteceu em Amor e Intrigas, que deve ter pego você assim meio de surpresa, foi que a novela teve que ser estendida. A novela era tão boa que foi estendida. Foi difícil isso para você? Não, porque você já está no embalo, né? Então, assim, o trabalho é árduo, você sabe, intenso e tal, mas um mês ou dois, no embalo vai. No embalo vai. É claro, você tem que criar mais tramas, você tem que criar mais conflitos e tal, enfim, mas é parte do trabalho, no embalo vai. Nesse meio tempo, assim, que foi um espaço curto, você já foi convidada para fazer o remake de Bela Feia, né? Você levou isso numa boa ou você ficou preocupada em ter que fazer um projeto que é um sucesso mundial? Adorei. Adorou? A possibilidade de fazer uma versão brasileira, que é um clássico que é um clássico da teledramaturgia contemporânea e principalmente a minha condição era eu quero fazer a minha versão que seja completamente livre, sem interferência. Então, o combinado desde o começo foi vou aproveitar a premissa básica e o resto eu vou criar. Eu prefiro não conhecer a fundo as outras versões. Eu conheci tudo que eu conhecia, assim, de fato, que eu posso dizer que eu conhecesse, era a primeira temporada da série americana, Ugly Betty. E aí eu preferi não conhecer, enfim, numa reunião com os mexicanos, eu vi um clipão assim com várias cenas de várias versões. Sim, as cenas mais significativas. Enfim, mas eu preferia, e era uma condição que foi respeitada, felizmente, do começo ao fim, fazer uma versão livre minha. Porque o que eu costumo chamar Bela Feia de uma adaptação autoral. É uma adaptação, porque a partir de uma premissa que não foi criada por mim, mas é autoral porque todo o resto foi.
E isso me deixou essa novela me deixou muito, muito, muito feliz. Adorei o resultado, achei que tinha assim, a minha cara de narrar uma história, tinha... Enfim, eu me identifiquei muito. Tinha um colorido diferente, né? Nossa, foi demais, Bela Feia. E a Bela Feia ela teve um pequeno probleminha no início, né? O horário, né? O horário, o Ibope não estava muito legal. Exatamente. E, assim, sabe-se que você brigou muito para que isso... Apostei meu braço, apostei minha perna, apostei tudo isso. Se fosse levar a sério, eu estaria aleijada agora, porque ainda bem que eles concordaram em trocar o horário, enfim. Foi uma longa batalha, que nem adianta entrar em detalhes agora, porque seria uma longa história também, a gente não tem tempo para isso. Mas eu sabia que aquele horário não era favorável para a novela. E aí eu batalhei muito mesmo para reuniões intermináveis. E para que ela mudasse de horário. E aí mudou de horário, e como eu previa, a audiência subiu e foi um sucesso. Foi um sucesso. Tenho saudade dessa novela. Para as pessoas assim que vão estar assistindo a sua entrevista, eu acho interessante você falar sobre a sua força, né? Você acredita nas coisas que você faz. Mas tem que ser assim, né, Cássia? Eu e todo mundo. A gente tem que acreditar no que a gente faz, porque se a gente não acreditar, a primeira pessoa que tem que acreditar nas nossas ideias e na gente, tem que ser... Eu tenho que acreditar em mim, antes de tudo, assim, porque se eu não acreditar em mim, como é que eu vou convencer alguém de que aquela ideia é legal, que aquele projeto é bom, enfim, como? E você teve, assim, 2 grandes sucessos seguidos, e antes da novela terminar, você lançou o seu último livro, quer dizer, o último até agora, o seu segundo livro, Um Instante a Pulsar. Na memória. Um Instante a Pulsar na memória. Um Instante a Pulsar na memória. Você escreveu esse livro entre Amor e Intrigas e A Bela e a Feia. Ele já tinha um pedacinho guardado ou você escreveu junto com a novela? Não escrevi junto com a novela, que seria impossível. Eu escrevi antes da minha primeira novela. Eu escrevi antes da minha primeira novela, e aí, quando eu fui começar a procurar a editora, eu passei nesse concurso da Record, e aí, naturalmente, fica complicado você começar a procurar a editora com uma novela, escrevendo uma novela. E, enfim, quando terminou Amor e Intrigas, eu fui... Agora sim, eu vou procurar uma editora. Só que aí eu fui chamada em seguida para fazer... Bela Feia, e aí, no meio do processo, o Marcos Montenegro leu e gostou, e ele é meu agente literário, e aí, enfim, o livro foi lançado no final da novela. Bom, os seus 2 livros que foram publicados, que foram lançados assim, para o grande público, eles têm uma temática gay. Hoje em dia, a gente está passando por um momento muito importante na sociedade brasileira, que é a campanha contra a homofobia. Importante. Eu queria saber se já tinha uma bandeira sua em prol dos menos, não menos favorecidos, não seria essa a palavra, mas dos mais excluídos, e por isso falar de coisas que ninguém tinha coragem de falar? Enfim, nem pensei em ter coragem de falar. Eu abordo esse universo, que é o meu universo, e não levantei bandeira nenhuma. Eu simplesmente relatei, não acho que sejam livros gays, né? São livros... De amor. São romances. Agora, enfim, são livros, são romances cujos protagonistas e narradoras são gays. Mas é um livro, assim, mesma coisa. Você não pode, se um protagonista de um livro é negro, você vai dizer, vai ser um livro negro. Se o protagonista é judeu, vai ser um livro judeu. Não é um livro gay, é um livro, um romance, cuja narradora, as duas, são, enfim, gays. Agora, não existe nenhuma bandeira a levantar. Eu relato de uma forma muito natural, como é, de fato, a vida daquela pessoa. E não é bandeira, assim, é só desmistificar o que talvez para algumas pessoas... Mas, assim, homofóbicos vão continuar sendo homofóbicos, infelizmente. E com o tempo, a gente espera... Todos nós esperamos, enfim, pelo menos as pessoas mais esclarecidas e inteligentes, todos esperamos que isso seja um dia
não sei se superado, mas pelo menos amenizado? Eu acredito que a partir do momento que as pessoas falem mais sobre isso, Desmistifiquem. Enfim, eu acho que visibilidade é tudo, é importante, porque você desmistifica e pronto, assim, não tem nada demais. vai acontecer o que aconteceram com os negros. Parou de Ou ser, então, assim, olha, o negro na novela. Hoje em dia a gente tem protagonista negra. Clarice Lispector era uma mulher divorciada, tinha aquela divorciada, mas hoje em dia, imagina... hoje em dia, imagina, o que é uma mulher divorciada? 90%, né? Enfim, com o tempo, isso se desmistifica, acaba sendo desmistificado. Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, todo mundo gosta de saber quando que está vendo em casa. Bom, hoje em dia nós sabemos que existe uma hierarquia, né? Autores, diretores, atores. Pelo que eu estive vendo aqui das outras entrevistas, existe uma certa briga com essa coisa de escalação de elenco. Quando você escreve, você já visualiza aquele ator que vai fazer o personagem? Ou você prefere não se envolver nisso? Ou você faz questão de acompanhar de perto? Como eu falei, eu acompanho, eu tenho uma parceria com o Spinella se tornou meu amigo, meu parceiro profissional, uma pessoa super querida, e que a gente se entende perfeitamente, a gente sabe, enfim, quando a novela está no ar, a gente se fala todo dia, a gente comenta cenas, né? E eu tive muita sorte de ter o Spinella como meu diretor nas 2 novelas, porque a gente tem uma sintonia que é rara. Então, eu acho que é fundamental que a escolha de elenco seja feita em conjunto. Quando eu escrevo alguns personagens, eu imagino alguns atores, como foi no caso do Diogo, em Bela Feia, eu imaginei de cara o Serginho Menezes, enfim, tinha que ser ele, e às vezes, assim, o leque fica mais aberto. Mas não é uma coisa assim que você coloca como uma questão que precisa acontecer. Você pode ser escalado por você ou não. Escalado em conjunto. Escalado em conjunto. E quando você agrega seus colaboradores, qual é o seu quesito assim, para que as pessoas trabalhem com você? Um ponto importante. Também sintonia, identificação. Identificação é fundamental, enfim, referências parecidas. Tem que entender a linguagem que a novela tem, a cara que eu quero dar à novela, porque os primeiros capítulos de praxe são escritos só pelo autor. Na primeira novela eu escrevi os 19 capítulos sozinho, depois entraram os colaboradores, a equipe. Nessa outra, não me lembro. Ana Clara, você se lembra? Enfim, escrevi também os primeiros capítulos sozinha. Depois, enfim, os colaboradores, sendo bons colaboradores, como são, eles entendem a proposta, entendem o caminho e vão por ali. E é fundamental que haja essa sintonia. Mas você... E chamei amigos, assim, chamei o Rodrigo Nogueira, que é meu amigo há muito tempo, e a Alessandra Colasantes, que é minha amiga há muito tempo. Aí são 2 talentosos. São muito talentosos, sem dúvida nenhuma. E como é que eles você entendiam trabalha? como a gente da mesma galera, assim, a gente se entende muito bem. Você prepara as escaletas, você tem núcleos em que você quer fazer os diálogos, ou você só supervisiona depois? Sim, isso é muito variado, porque... Você tem um algumas hábito, cenas assim? eu quero fazer. Eu, como eu te disse, escrevo os primeiros capítulos, depois entram os colaboradores, eu faço a escaleta, algumas cenas eu faço, depois volta para mim, o que tiver que ser modificado é modificado. Enfim, eu adoro escrever diálogo, adoro. Infelizmente, não tenho tempo de fazer todos os diálogos, mas, felizmente, tenho uma boa equipe. Você não é uma autora centralizadora? Porque já passaram alguns aqui que falaram, não, tem que passar tudo por mim. Tem que passar Eu quero ver tudo antes de liberar o capítulo. Lógico que não, isso é fundamental, cara. Eu não vou liberar o capítulo sem ver. Óbvio que não. Tem que ver tudo, modificar o que tem que ser modificado. E não acho que isso seja ser centralizador.
É o trabalho do autor. Mas, por exemplo, a Maria Adelaide Amaral falou aqui que ela tem um colaborador que já está há anos com ela, que ela adora tanto, que ela às vezes deixa aí sem ela ver. Sim, mas aí, enfim, são anos de estrada, ela já conhece ele há muito tempo, e cada autor vai agir de um jeito. O meu jeito, pelo menos por enquanto, é esse. Eu fiz 2 novelas, então é normal, assim, eu quero ver todas as cenas e quero ler tudo e ver se tem alguma coisa para ser modificada. Como o ritmo da televisão é um ritmo industrial muito acelerado, nem sempre dá para você modificar. Se você, de repente, identifica uma coisa, você nem sempre dá para você modificar tudo que você teria intenção de modificar. Mas é fundamental que o autor leia tudo e modifique se for necessário. Essa coisa de ser uma autora nova, né? Existe uma tendência a ter sempre um supervisor. Uhum. Isso aconteceu com você? Está ali ele. Maciel. Um mestre maravilhoso. Maravilhoso, meu guru querido, pessoa amada. Eu fiz curso de roteiro com ele na PUC, ele não deve lembrar. Lembra, sim. E ele te acompanhou também na Bela e a Feia? Ou foi só em Amor e Intrigas? A Bela e a Feia. A Bela, vírgula, a Feia. Bela, vírgula, Feia. Claro, ele sim, foi de novo meu colaborador, porque eu estava assim, bem cansada quando terminou Amor e Intrigas. Eu tive pouquíssimo tempo assim, de férias, sei lá, 2, 3 meses. Eu falei, bom, Marcel, vamos lá, né? Porque vai ser meu colaborador, vai ser meu supervisor de novo, porque o cansaço, eu preciso de um parceiro como você para essa novela. Você segue as pesquisas de discussão? Bom, as pesquisas de discussão fazem parte do trabalho de um autor. Toda novela tem isso. É interessante você, claro, é importante você saber o que o público está achando. Agora, é importante você também saber ler o que, interpretar, decifrar o que aquelas pessoas estão falando, porque é natural, num grupo de discussão, as pessoas falam assim, eu odeio essa vilã, eu odeio não sei o que, quero que morra. Pô, mas, na verdade, ela ama odiar a vilã. A Valquíria, coitada, as pessoas queriam trucidar, mas amavam odiar. Elas amam odiar aquela pessoa. Então, você mata, acaba a novela. Para uma vilã, você falar assim, eu odeio essa vilã, é uma coisa ótima, nossa, né? É super lisonjeiro, sem dúvida. Mas você não tem aquela coisa assim, não, eu criei esse núcleo para definir uma história, e se eu mudar, se eu seguir o que as pessoas estão falando, eu vou tirar do caminho. Nunca aconteceu isso, pelo menos por enquanto. Mudar um núcleo, não sei o quê. Sinaliza. O grupo de discussão é importante porque sinaliza o que está funcionando, o que é engraçado que às vezes o grupo de discussão fala, queria que fosse assim, mas na verdade já estava na sinopse assim, que vai ser. Mas eles são meio apressados, né? Eles querem tudo na hora. Só que vai acontecer. Se continuar assistindo a novela, daqui a uma semana você vai ver que aquilo vai acontecer porque é um processo natural, que já estão antevendo. E é isso, assim, nunca tive, pelo menos por enquanto, necessidade de mudar núcleo, nada disso. Agora, é interessante, é um retorno, né? É importante. Além do hip-hop. Como é que, assim, o que você precisa quando você está trabalhando? Você fica reclusa? Você é daquelas super workaholic que fica o dia inteiro escrevendo? Só para quando já está com o bloco fechado? Eu tenho uma rotina eu escrevo mais ou menos umas 8 horas por dia, escrevo 8 horas por dia, mas o trabalho de uma autora vai além disso. Tem pesquisas que só você pode fazer. Você não pode pedir... Delegar. Você não pode delegar para a sua pesquisadora, seu pesquisador, determinadas pesquisas, que são pesquisas assim, um pouco baseadas em ideias que ainda não estão muito claras. Então... Tipo o quê, assim? Um caminho para uma trama, uma ideia que surge, mas que não está totalmente não sabe se vai delineada. Talvez não, enfim. Mas, assim, é uma inspiração. Mais do que uma ideia, é uma inspiração. E inspiração é um lampejo que você tem, que ilumina um caminho que estava escuro, e você tem que, de repente, dar forma àquilo, tirar do caos aquela ideia e dar uma forma àquilo. Então, só eu posso pesquisar isso, porque só eu vou entender
o tipo de caminho que eu quero dar. Não adianta eu falar para a pesquisadora que eu quero um trabalho sobre uma ideia que ainda é um pouco indefinida, né? Então, esse tipo de pesquisa que eu faço, acredito que os autores façam, que só mesmo você vai poder encontrar o tipo de pesquisa que você vai fazer. Então, são reuniões, você passa 8 horas escrevendo, eu passo 8 horas escrevendo, pelo menos. Você tem uma coisa assim, da hora que você acorda até determinado horário, ou não tem uma... Assim, eu costumava trabalhar de madrugada. Hoje em dia, eu tenho o hábito de trabalhar durante o dia, mais do que de madrugada. Claro que dependendo do ritmo de trabalho, eu entro pela madrugada, mas normalmente eu trabalho durante o dia e procuro, no final do dia, correr, fazer alguma coisa que dê uma aliviada e durmo com um caderninho do lado na mesinha de cabeceira, porque se vier uma inspiração durante a noite, acordo com uma inspiração, eu anoto. E é isso, assim, é um ritmo intenso, mas não é um sacrifício, é um ritmo que é um estilo de vida, na verdade. Você tem que gostar desse estilo de vida, tem que gostar das reuniões, tem que gostar da parte de produção, menos um pouco, talvez, mas, assim, é reunião e pesquisa e, naturalmente, a melhor parte que é escrever. Você costuma assistir, assim, você pede para o diretor, eu escrevi a cena tal, ela não foi ao ar ainda, eu queria dar uma olhada... você tem um feedback... Na gravação, você tá falando? Não, no estúdio mesmo, lá na suíte, ou alguma outra coisa que já foi gravada. No final da novela que tem mais tempo para isso. Durante a novela é muito difícil. Você é uma pessoa que ama viajar. Amo. Né? E, pelo que eu fiquei sabendo, gosta de lugares exóticos. Também. Também, né? É claro, gosta dos outros, mas, assim, viajou para o Alasca. A sua última viagem foi... Não, minha viagem agora foi normal, assim. Não, foi, a sua assim, penúltima que você fez as fotos que ficaram lindas. eu fui para o Vietnã, para o Laos, para o Camboja. Isso eu recomendo, porque o Vietnã é incrível, assim, é incrível. Eu desci aqueles túneis de Cuti, assim, onde os Vietcongs se escondiam, assim. A história, que não vou ficar contando agora, que não é o caso, assim, mas eram na selva, túneis que eles... É uma experiência incrível. Bom, fui para a Baía de Halong e tal, todos os percursos mais clássicos, mas os túneis de Cuti, nossa, incríveis. Então... E Laos, Camboja também é uma experiência incrível. Laos tem um lugar, Laos, tem um lugar chamado Luang Prabang, que é imperdível. Acho que todo mundo tem que ir para lá, que é lindo. Então, e você fez 2 novelas contemporâneas. Isso mexe com um bichinho da escritora dentro de você, de repente fazer uma novela de época, uma novela temática? Eu não tenho a mínima vontade de fazer novela de época, para ser sincera. Se me chamarem, eu vou achar meio roubada, assim. Mas, enfim, eu não tenho vontade de fazer novela de época, não. Ou alguma coisa assim, uma novela temática, num lugar exótico, como um desses que você conheceu? Por enquanto, tá não. Nunca na verdade, são 2 coisas extremamente paralelas. Essa vontade, É porque, assim, eu viajo para o meu lazer, eu gosto de fotografar, eu gosto de conhecer, porque tudo isso, como eu falei, ele amplia o meu repertório, de alguma forma. Não que eu vá escrever sobre os Vietcongs, nada disso. Vou escrever uma novela de época, não tem nem sentido. Agora, amplia, porque tudo pode ser inspiração, de alguma forma, que não é necessariamente em relação àquele cenário, àquele lugar, mas... você se enriquece de alguma forma. Porque a pergunta veio assim, a Glória Pérez, ela falou até isso aqui, que ela tem esses lampejos, né? Ela viaja e aí ela começa a ver, a observar, né, o dia a dia daquelas pessoas, o comportamento, e aí vem a vontade, fica tão entusiasmada com aquilo e vem um desejo de colocar como eu disse, cada isso. autor tem o seu caminho. Por isso que veio a curiosidade. Claro. Porque você... E pode acontecer também, assim, mas pelo menos por enquanto, assim, só escrevi 2 novelas. Quem sabe, mais tarde. Você dá liberdade
para o ator colocar caco no personagem? Ou para ele direcionar aquele personagem um pouquinho? Eu não gosto muito de caco, não, de falar a verdade. Assim, depende do caco. Tem alguns que funcionam e outros desandam completamente a cena. E já aconteceu de assistir uma cena que eu não identifiquei como minha, assim. Já aconteceu. É raro, mas acontece. E o que você fez? Não, procuro saber o que houve, naturalmente. Mas, assim, cacos, tem alguém que... Tem sempre alguém que sabe colocar um bom caco, assim. Mas quando desanda a cena, quando vira uma outra coisa, quando vira um outro diálogo, eu fico muito chateada. Bom saber. E você é aquele tipo de autor, assim, acessível, que troca e-mail com os atores da sua novela? Sou, totalmente. Aberta... Quando eu não posso atender, eu falo, me liga mais tarde. Quando eu não posso responder, eu respondo mais tarde, mas eu sou bem acessível, sim. É aberta a receber opiniões, sugestões? Sou, claro. Acho importante. O que mudou, Gisele, na sua vida depois que você virou autora? Eu falo do assédio, porque todo mundo sabe que tem sempre um amigo muito distante, um primo lá de longe, ou aquele cara que mora no andar de baixo, ou então um fã, enfim. Olha só, não sendo chato, tudo bem. O pior é chato. O chato não tem perdão. O chato realmente é tipo da... Mas não dá. Chato, gente, pelo amor de Deus. Chato é... Mas você recebe numa boa o DVD, você guarda? Recebo. Não gosto daquele chato insistente que fica... Pô, isso é chato e acaba... Não dá para você levar adiante. Agora, recebo DVD, recebo material. Lógico que recebo, claro. Super na boa, assim. Você pretende, assim, desenvolver os seus projetos de teatro? Seus textos guardados não sei, de teatro? Quem sabe um dia, assim. Eu pretendo... Enfim, continuar escrevendo novela e me dedicar à literatura. Eu acho... escrever um livro é um processo, assim, indescritível. É um processo que... Porque o livro é tão autoral, né? Tão autoral que... É você ali, você, enfim, tem a sua voz. Você, na verdade, assim, quando você escreve um livro, o autor busca a sua voz ali. Não necessariamente... Isso não acontece numa novela, pelo menos não dessa maneira. É um trabalho de equipe. Agora, o livro é você ali, é totalmente autoral e você, é a grande busca do autor. Quando você escreve um livro, você busca a sua voz. E quando você consegue, como foi no caso desse livro, Um Instante a Pulsar na Memória, eu acho que, enfim, você se sente muito gratificada. Mas uma novela, por exemplo, nesse meio, o livro, você escreve, você coloca a sua ideia, né? E, enfim, você publica e compra quem quer. E daqui a não sei quantos anos ele pode vir a ser um grande sucesso, se hoje não aconteceu e tal. Mas numa novela, na televisão, você fica um pouco à mercê do Ibope, da quantidade de merchandising que você vai colocar. É diferente, completamente diferente. Isso te frustra em algum ponto? Não, porque eu sei que é assim. Merchandising tem que ter, o Ibope é importante para a emissora. Enfim, quando você escreve uma novela, você sabe que você está à mercê de determinados fatores e pronto, é isso que tem que ser e pronto. E não tem como ser diferente. E o que é mais difícil, escrever para a mocinha ou para o vilão? Para a mocinha. São solicitações muito diferentes. O vilão, ele tem a liberdade de ser politicamente incorreto, tem que ser politicamente incorreto. Então, aparentemente, você tem mais liberdade para escrever. Mas também, se você escreve uma novela realista, diferente, Bela Feia não foi realista. Então, o vilão podia ter aquela carga, por exemplo, a personagem da Simone Spoladori, Verônica, era um cartoon, né? Era praticamente o Coringa do Batman. E tinha que ser assim. E ela enfim, foi magistral a interpretação dela. E ela entendeu que ele era um cartoon. Então, tinha que carregar nas tintas, tinha que ser meio caricato. Mas a novela realista não pode ser assim. É uma linha muito tênue para não cair na caricatura, embora ele seja mau. Agora,
A Verônica, assim como Ataúfo, Dinho e tal, o personagem do Thierry e do André, eram também todos quase cartoons, né? Então tinha cena. Me lembro da cena em que os vilões, Dinho e Ataúfo, o André e o Thierry, sequestravam a Bela e tal. A Verônica, que planejou o sequestro, ela estava surtada lá no escritório, como se estivesse regendo o Bolero de Ravel. Eu até acho o Bolero de Ravel particularmente meio cafona, assim, mas combinava com ela e ela surtada como praticamente um vilão de cartoon. E é isso. Você ficou esperando eu completar alguma coisa? Faltou alguma coisa? Eu fiquei esperando você completar alguma coisa. O quê, por exemplo? Não, vamos lá. Um vilão de cartoon, enfim, não sei. É isso, assim, o vilão, ele é aparentemente mais fácil de escrever porque ele tem que ser politicamente deve ser politicamente incorreto, porque é vilão, né? Não pode ser certinho. Agora, e o protagonista, eles têm que ter um comportamento adequado, afinal de contas, são arquétipos que têm que ser respeitados, mas também não dá para fazer uma coisa totalmente bobona, assim, não pode ser um banana total, né? Não dá, é um cara correto com dignidade, etc., mas com atitude, naturalmente, com atitude. Só que eu não acho que, enfim, que seja mais difícil escrever para uma ou para outra. São solicitações diferentes. Não é, na verdade, alguns dão mais prazer e outros ficam um pouquinho mais chatinhos, né? Eu acho que, de repente, eu não estou dizendo que é sua, mas deve ser um pouco essa a definição. Você, Gisele, como uma autora dessa nova geração, foi até como eu te anunciei aqui, na verdade, vocês carregam, né? Você, tem o Tiago, o Santiago também, e outros que estão surgindo aí, carregam uma missão que é de dar uma cara nova a essa maneira de se fazer televisão. A gente estava até conversando isso antes de vir para cá, que antigamente os autores davam receitas de comida nas novelas, né? Eram cenas de 4, 5 páginas em que as pessoas conversavam. Janete Claire fez uma novela em que 100% dos espectadores, dos televisores estavam ligados na novela dela. Isso a gente não tem mais. A concorrência hoje em dia é completamente diferente. Qual é a tua pimentinha? Qual é o teu tempero? O que você traz, né? Porque você é jovem. Sabe, o tempero é fundamental, é você gostar do que você faz, do seu processo de trabalho. Mas tem uma leitura diferente. Enfim, assim, cada um... É porque a gente tem que ser fiel à nossa originalidade. Claro, os autores antigos, eles criaram um padrão de novela, estabeleceram um padrão da telenovela brasileira. Você não vai romper com isso e nem é desejável que se rompa, mas assim, você também tem que ser fiel à sua própria originalidade. Então, eu não vou escrever uma novela que vá contra o meu estilo. Você pode ser versátil, mas sempre dentro do seu estilo, sempre dentro de critérios que você acredita. Então, a pimenta, como você fala, enfim, tem que ser o seu prazer de escrever e você gostar do resultado. Você não pode ficar escrevendo... Ai, será que vão gostar? Será que não vão gostar? Você tem que ser a primeira a gostar do seu trabalho, sempre, em tudo que você faça na vida, seja você um médico, um engenheiro, um arquiteto, você tem que gostar primeiro do resultado do seu trabalho, do processo do seu trabalho, porque você vai ser a sua primeira crítica. Então, se você está satisfeita com o que você fez, muito provavelmente os outros também vão ficar. Pelo menos assim, não vou dizer da minha turma, porque a novela enfim, são várias turmas, mas você também está claro que aquelas cenas foram feitas com prazer. Então, isso passa. Eu acredito que também tem muito a ver com o nosso momento, né? Nossa geração. Você vê tudo pela internet no telefone, a comunicação é muito mais rápida, né? O ritmo é outro. O ritmo é outro, então eu acho que isso imprime. E você é uma mulher da tecnologia, eu sei que você gosta bastante de todos esses brinquedinhos aí que estão surgindo. Você assiste muito séries americanas? Tem algum trabalho como autora que você
gostaria de elaborar assim, um projeto lá guardado que você gostaria de fazer aqui no Brasil? Na televisão? Um projeto de série, você está falando? Não, é alguma coisa, tipo, eu vou ter que te dar exemplos. Olha só, em relação à série e tal, eu gosto de algumas séries, não tenho assistido por falta de tempo mesmo, mas eu acho que a linguagem do seriado é completa, desses seriados americanos, é completamente diferente da linguagem da telenovela. A telenovela parte do princípio que você tem um gancho que vai gerar interesse do espectador para assistir aquilo. Isso é o básico do folhetim. A novela é isso, são cenas que vão se intercalando e o gancho fundamental para que gere interesse. Um episódio de um seriado se fecha em si. Você vê um episódio americano, ele se resolveu ali. São técnicas dramatúrgicas completamente diferentes, completamente diferentes. Aí tem gente que diz, porque o ritmo está mais acelerado por causa do seriado. Não, o ritmo está mais acelerado porque tudo está mais acelerado. O cinema foi primeiro. O cinema, os seriados estão mais acelerados porque o mundo está mais acelerado, ganha uma outra cara. Isso é evolução, enfim. Mas a novela não está mais acelerada por causa dos seriados. Os seriados estão acelerados, a novela está acelerada, o cinema está acelerado. É isso. Eu acho que eu estou um pouco acelerada também hoje, não sei. Você tem vontade assim, de escrever para o cinema? Tem algum sonho? Sabe, um dia, assim, eu estou... Não sei. Talvez, quem sabe. Você acha que isso é meio imposto? Tem que escrever para cinema, tem que fazer... Cara, assim, pode ser sincera, assim, vontade louca. Agora, no momento, não tenho, não. Eu tenho um projeto para uma outra novela, quero trabalhar na promoção do livro, quero escrever um outro livro, tenho ideias para isso. A minha pré-sinopse está pronta e está na Record, da outra novela. Então, cinema agora, assim... Qual a ideia, assim, de data para a estreia? Não sei. Você já começou a trabalhar loucamente ou ainda está... Não, nada de loucamente, não. Tem uma pré-sinopse lá e pronto. Bom, eu acho que eu tenho que dar um tempinho para a galera da plateia fazer algumas perguntas para você. Ok. Tem alguma coisa que você queira dizer? Eu acho que eu falei tudo. Que eu esqueci? Né? Não? Pode. Não, assim, eu quero dizer que eu sempre... Assim, eu estou muito feliz em ser uma escritora. Eu me sinto realmente realizada profissionalmente, uma sorte, porque ter conseguido realizar isso, que era um hobby na minha infância, e não existe nada melhor do que você transformar o seu hobby na sua profissão. Não existe nada, porque parece que você não está trabalhando, você está se divertindo. Calma, não fala isso. Mais ou menos. Não, é verdade. Claro, o ritmo imposto é um ritmo realmente bastante intenso, mas seria pior se esse ritmo intenso fosse imposto por uma profissão que não era a minha cara. Então, é claro, toda profissão tem isso, você tem que se dedicar e muito tal. Mas eu me sinto muito feliz e realizada por ter conseguido concretizar um hobby de infância. Assim, eu me lembro, a minha tia, a irmã da minha mãe, quando eu era garota, ela morava em Londres, lá com o marido, com os filhos e tal. Eu passei um tempo lá com eles. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu comprei foi uma camiseta que estava escrito assim, I am a writer. Então, eu já me sentia uma escritora desde garota, desde cedo, assim. E ainda bem, infelizmente, eu consegui realizar esse projeto, sonho, enfim, um hobby que se concretizou. É isso. Acho que eu falo alto também. Eu tenho uma curiosidade. Ao você criar uma obra, você tem uma noção exata da direção que aquela história vai tomar. Então, quando você faz a sinopse, você tem, no seu processo criativo, você tem uma noção exata de onde vai o caminho daqueles personagens, daquelas pessoas envolvidas na trama. Quando a Cássia te perguntou sobre prorrogar uma história, você disse que isso estava já no tranco, né? Você já consegue, vai numa boa. A minha pergunta é quando você tem que modificar a sua trama em função de audiência.
isso frustra um autor, que eu já vi casos de se mudar até o protagonista, em função de Ibope, em função de Espero resultado. que isso nunca aconteça comigo. Eu nunca tive que mudar trama nenhuma em função de pesquisa. Nunca tive. Esses grupos de discussão, eles funcionam como sinalizadores. O que está funcionando, o que não está. Mas nunca houve, pelo menos por enquanto, nada grave que eu tivesse que modificar algum núcleo, alguma trama, porque não está dando certo. Você participa desses grupos de discussão, você tem que saber interpretar, como eu disse, porque é natural que as pessoas demonstrem ódio pelo vilão, pela vilã, querem que morra, não sei o quê. Você sabe que não vai matar o vilão, senão você acaba a novela e outras coisas assim, desse gênero, mas nunca houve nada tão grave que eu tivesse que modificar uma trama inteira, um núcleo, nunca houve, não. Mas acontece, né? Então, eu acho que Fique você preparada. se frustraria se tivesse que fazer isso? Eu não posso... Você toparia? Eu não... Eu acho que você assim, é brigona, né? Você ia brigar. É tão difícil assim, responder uma hipótese. Só vivendo a situação que eu posso saber como é que eu reagiria, né? Porque eu nunca pensei nisso, como é que eu reagiria tendo que mudar uma trama. Deve ser trabalhoso, com certeza. É trabalhoso, com certeza. Mas, assim, imaginar como eu fui, sobre hipótese é complicado. E quando rola algum impedimento de produção? Não, Gisele, a gente não tem verba para fazer essa cena. Isso muda. acontece. Isso é meio frustrante, sim. Oi, Gi. Oi, Renatinha. Então, o que mudou na Gi da estreia de Amor e Intrigas para a estreia de Bela Feia? Porque eu lembro da estreia de Amor e Intrigas, que era uma expectativa enorme, estreia da sua primeira novela. O que mudou nesse espaço de tempo? O que mudou em mim? Em você, como foi a sua expectativa, como você lidou com isso, o que significou o que esses momentos significaram para você? Renata, assim, Amor e Intrigas foi a minha primeira novela, e tinha toda a expectativa e tal. Mas expectativa, assim, não sendo nada que te dê alguma agonia, é normal e é saudável em qualquer trabalho que você faça. Agora, acho que tenha mudado, não vejo assim, nenhuma mudança em mim, não. Eu sou a mesma pessoa e a mesma profissional. Continua o mesmo frio na barriga? Assim, é uma expectativa boa, mas eu não sou, assim, eu nunca perdi sono por causa de novela, nunca perdi sono, eu sempre durmo bem, nunca perdi, ai meu Deus, como é que vai ser? Não, eu sempre durmo super bem, e esse frio na barriga que você chama de uma expectativa boa, uma curiosidade e tal, é saudável que tem, é legal, você quando você lança um livro também, enfim, é o mesmo tipo de sensação. Boa noite. Oi, boa noite. Eu já li uma sinopse de novela e era uma coisa assim, monstruosa, de umas 300 páginas. É uma coisa muito trabalhosa, pelo que eu vi. Eu queria saber o seguinte, quanto tempo você levou para escrever sua sinopse, para apresentar para o concurso, e se você usou o modelo de algum autor, você pediu a algum autor, a sinopse e tal, ou você já sabia como que era? Como que foi esse processo? Eu tinha uma ideia de como era, enfim, tinha feito curso de roteiro, sabia basicamente o roteiro de cinema e tal, o formato de roteiro de cinema. E eu tive muito pouco tempo para criar essa sinopse, porque era um concurso que eu me lembro que eu me inscrevi, soube, acho que em agosto, e mandei em outubro. Então, eu parti do zero. Foi pouquíssimo tempo para elaborar uma sinopse. E não parti de um modelo, assim. Eu parti da minha inspiração mesmo, da vontade de escrever uma novela que eu gostaria de assistir. E tinha quantas páginas essa sinopse? Você lembra? Bom, era padrão, né? Você tinha que escrever uma sinopse de... Não me lembro se eram 20 ou 30, uma sinopse curta, acho que eram 20, não tenho certeza. Bom, o concurso era o seguinte, 20 ou 30 páginas, acho que eram 20 páginas de uma sinopse,
os 3 capítulos iniciais, o perfil dos personagens e uma lista de cenários e locações. Era basicamente isso. E aí você teve que seguir, na verdade, o esqueleto de um roteiro de televisão. É isso que você quer saber, né? Porque existe realmente, é padronizado isso, assim, é o roteiro de cinema. Você sabe quanto a Não, duração porque a de sinopse cada da capítulo. novela tem o percurso de todos os personagens, né? O autor coloca indicações de cenários, de estúdios e tal, tem o perfil dos personagens, mas tem todo o percurso, tudo que vai acontecer na história e Tem tal. perfil de personagem? Às vezes tem até um certo Não, é diálogozinho. diferente. Perfil é uma coisa e sinopse é outra. Mas no concurso tinha o perfil e tinha a sinopse. A sinopse indica todos os caminhos, mas de forma, como eram 20 páginas estabelecidas pelo concurso, eram 20 páginas, então é uma sinopse resumida, na verdade. Não é uma sinopse como você entrega para uma novela. Enfim, você já está numa emissora, você vai criar uma sinopse para uma novela que vai ser produzida. As sinopses geralmente são maiores. Essa sinopse do concurso, o concurso exigia que a sinopse, era uma exigência do concurso, que a sinopse fosse de 20 páginas. Sou eu. Querido. Gisele, querida. Primeiro eu quero agradecer a Montenegro e Ramã essa sequência de cenas de autor que possibilita a gente um contato muito mais próximo com os autores. É uma iniciativa muito bonita. Eu tenho uma referência para lhe dar e uma pergunta para fazer. A pergunta não tem nada a ver com dramaturgia. A referência, eu quero te dar a referência de que a relação sua com seus atores é muito importante. Você não perca nunca. Porque, não vou perder. Porque a maioria dos autores que eu conheci se fecham e são acessíveis apenas a um pequeno grupo de amigos mais próximos. Com isso, eles se tornam mitos. E a gente fica lá na cena, no estúdio, dizendo, ele gravou isso, ele agora escreveu isso, agora escreveu aquilo, que será como se fosse uma coisa mitológica. E você sempre nos respondeu por e-mail, pessoalmente, sempre foi muito prática. Isso elimina um processo de alienação nosso no trabalho. Eu conheço a pessoa que está escrevendo. Eu sei que ela se relaciona comigo. Então, a gente faz junto. É diferente de eu sou manipulado de cima e não sei o que se passa. O trabalho ganha uma outra cara, né? Porque está todo mundo bem entrosado. Eu acho fundamental. Por uma questão de temperamento mesmo. Acho fundamental a gente está todo mundo próximo, elenco, autor, diretor. Eu me dou muito bem com o Lauro, com o Marcílio, tenho acesso a eles e tudo, mas fiquei encantado com a sua receptividade. A pergunta que eu tenho que fazer é assim, os túneis no Vietnã, esses túneis do Vietnã, são fóbicos, são muito apertados. Como era isso? Um formigueiro? Os túneis do Vietcong É o seguinte, eles são muito apertados, os originais. Os túneis são muito apertados porque os vietnamitas são muito magrinhos e pequenininhos. Então, os túneis originais são muito apertados. Só que agora, como essa floresta virou um local de visitação pública, eles ampliaram a entrada, você entra enfim, é largo por onde você entra. Agora, lá dentro, quem tem claustrofobia não pode de jeito nenhum. Você tem? Por isso que eu estou perguntando. Esquece Vietnã. Mas, enfim, porque aí você chega numa sala e aí para você ir para outra sala você tem que ir agachadíssimo e é um túnel bem estreitinho e passa morcego, assim, é estreito, mas os morcegos se metem em qualquer lugar, então eles passam por você, não sei o quê. Aí você chega num outro lugar, uma sala de reuniões, é muito interessante. E é tudo muito interessante, não cabe aqui falar todo o processo de como eles encararam aquela guerra. Depois eu te conto, assim, quando a gente sair... Posso divulgar? Vão sair fotos lindas na Caras. Ela vai fazer um livro com as fotos maravilhosas. E a cidade do Laos... Nada de livro, não sei de nada de livro, não. Você falou da cidade do Laos, Luang Prabang, que a cidade do Laos que a gente deveria conhecer. Por quê? Ela é bonita como? O que é? É linda. A cidade ela tem um astral de Mauá, nos anos 80, e tem o rio Mekong, corta a cidade. E é muito acolhedora, assim, porque tem, enfim, como toda a Indochina era colônia francesa, tem uma arquitetura interessantíssima, que é uma arquitetura oriental, asiática, assim, mas com influência francesa, e
você vê monges budistas passando, tem templos lindos, restaurantes, hotéis, bares, lojas, galerias. Não sei se você... Assim, sabe Astral, de Búzios, dos anos 80, Mauá, ele tem aquela atmosfera, está lá. Assim, é muito legal. Léo, obrigado. Boa noite, querida. Querido, Bom, que bom que você gente, veio. Eu queria encerrar a nossa entrevista. Desculpa. O que foi? Ela dá uma cenadinha. Alguém quer fazer uma pergunta? Ah, viu? Não, ela amarelou agora. Quem? A mulher do bem-vindo. Não, deu sim. Então tá, vamos encerrar. Bom, então, eu queria... Então, vamos lá. Eu queria encerrar a nossa entrevista fazendo uma divulgação do livro da Gisele, Um Instante a Pulsar na Memória, da editora Espaço. Queria mostrar para vocês, tá? É um livro muito interessante. Dizer que vai ter uma noite de autógrafos em Nova York. No dia 16. No dia 16. Quem estiver por lá. Vai ser aonde mesmo? Fala, menina. Vai ser... em Tribeca, nos cinemas, assim, enfim, estou sem endereço, não sei de cabeça. Onde é o festival? Onde é o festival? Obrigada, tá, gente? Essa aqui Obrigada. é uma pérola. Obrigada, tá, Gi, pela oportunidade.